Convido a igreja a abrir as suas Bíblias em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova de vossa fé desenvolve perseverança. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dada. Há alguns dias atrás, quando ocorreu a greve da CPTM, eu passei por um tremendo problema para conseguir chegar no serviço. Eu trabalho no Poupa Tempo de Itaquera, e no dia anterior foi pedido para a gente passar o nosso trajeto, né? Como fazemos para chegar lá? E eu passei. A resposta foi, dá para vir, tem ônibus. Então, se deram a ordem, a gente segue a ordem, ponto final. Acabou que eu levei 3 horas para ir e 3 horas para voltar. Em uma situação normal, qualquer um iria e voltaria bravo. Eu entrei num ônibus completamente lotado, dei sorte de ser o último, literalmente, o último a entrar, então fiquei apoiado na porta. Houve um momento que a porta me prensou, mas em momento algum eu fiquei irritado. E eu só conseguia pensar, foi o processo. Tudo que eu vivi nesse último ano me trouxe, me permitiu ter essa maturidade. As provações que eu vivi forjaram o meu caráter. Eu só conseguia pensar isso. As pessoas dentro do ônibus discutindo, governador está certo, governador está errado. Eu só olhei assim em volta, coloquei meu fone, eu vou ouvir minha música. Deixa eles discutindo à vontade. Afinal de contas, reclamar não vai me teleportar para o meu serviço. Ficar reclamando, ficar dizendo, está ruim, está difícil, isso, isso, aquilo, não ajuda. É inútil. Você está gastando energia que você devia estar conservando para usar de forma útil. Fui para o meu serviço, cheguei lá com praticamente 1 hora de atraso e segui meu dia. Na hora de voltar, houve sim um momento que eu fiquei extremamente irritado com o Google Maps, porque me indicou um caminho completamente nada a ver. Eu fiquei 15 minutos no meio do nada esperando o ônibus. E quando o ônibus passou reto. Aí eu me irritei. Aí não deu. Mas graças a Deus eu consegui esfriar a cabeça e falar, bom, se aqui não é o ponto certo, vamos para o terminal Itaquera. Simples. O problema veio e a maturidade que eu adquiri e a paciência que eu adquiri com tudo que eu venho vivendo me possibilitou pensar com calma e resolver meu problema. Entrei no ônibus. Estamos indo lá, de Itaquera para Ferraz. Chegou um ponto que o ônibus ficou quase 1 hora parado, por causa do trânsito. E ao invés de ficar irritado, eu pensei, eu preciso conhecer esse caminho. Então eu comecei a analisar tudo ao meu redor. Graças a Deus uma amiga me mandou mensagem, e ali a gente começou a conversar, e eu tirando dúvidas dela, a gente conversando, dialogando, e o tempo passando. E em momento algum, a raiva tomou conta. Minha mãe é testemunha, eu sempre fui uma pessoa muito explosiva. Tanto que ela vive falando que algum dia eu vou infartar. Mas em momento algum essa raiva toda tomou conta. Em momento algum eu sentia essa ira toda vindo, eu só simplesmente pensava, como eu posso resolver essa situação? E isso nasceu dos processos que eu vivi. Isso veio de como eu estou lidando com cada problema que eu venho enfrentando no último ano. As pessoas mais próximas de mim sabem quais são esses problemas. E é natural que o ser humano tenha muito medo de passar por problema. É natural que a gente tenha muito medo de passar por provação. Afinal de contas, é um desconforto. Mas, meus amados, a gente tem que entender uma coisa. Ninguém aprende nada confortável. Ninguém consegue aprender nada deitado na cama ou sentado no sofá assistindo Netflix. A gente precisa se mexer. A gente precisa tentar algo novo. Se você está passando por uma provação, meus parabéns, você tem um objetivo. Quantos e quantos, mundo afora, simplesmente passam seus dias tentando, de alguma forma, suprir uma necessidade que sequer entendem e que sequer tentam entender?
Somos servos de Cristo e temos um objetivo muito claro: alcançar o céu e pregar a palavra de Deus. É simples. Essa é a vida do cristão. Esse é o motivo pelo qual nós nos levantamos e nos dedicamos a tudo que nos dedicamos. É para glorificar a Deus. É para que a nossa vida sirva como exemplo para aqueles que nos cercam. Pensa um pouquinho. Onde você trabalha, você é um exemplo? Na sua faculdade, você é um exemplo? Novamente, não quero me enaltecer aqui, mas alguns dias atrás eu ouvi no serviço uma coisa que me emocionou muito. Lucas, você é um dos poucos crentes que eu conheço que dá para conversar, cara. Lucas, você é um dos poucos evangélicos, cara, que sentam com a gente e conversam, e dá para ter um diálogo. Eu só ficava pensando, meu Deus, como poderemos nós cumprir o ID se as pessoas não podem sentar e conversar com a gente? Como nós cumpriremos o mandamento que nos foi dado se é impossível? Se as pessoas olham assim, ali é crente, não dá nem para chegar perto. Aquele ali é crente, é melhor a gente nem conversar. Se a gente for desabafar com ele, ele vai falar, vai orar que Deus resolve. Infelizmente, as pessoas têm essa visão de nós. E isso é triste, é aterrador. O fato de que pessoas lá fora não se sentem confortáveis de falar com servos de Cristo. Sendo que Jesus se assentou com pecadores, Jesus se assentou com pessoas que viviam no errado. Mas jamais ele passou a mão na cabeça. E é essa a nossa função. Quer ter a paciência, quer ter a maturidade para ser capaz de fazer isso tudo? Passa por provação. O tema dessa pregação é o valor das provações e sua função. E isso eu aprendi com muita dificuldade, mas aprendi. A gente realmente morre de medo do desafio. Uma pessoa que está insatisfeita com seu corpo, normalmente vai para a academia. E lá ela vai fazer o quê? Vai levantar ferro, vai levantar peso. O processo que é feito no corpo para que a gente ganhe massa muscular é basicamente você ir à academia, você constantemente aplica movimentos que vão incomodar seu corpo. Você quer fortalecer o braço, então você vai aplicar peso naquela região e vai mandar uma mensagem para o seu cérebro: preciso de músculo aqui. É para isso que eu estou fazendo isso. E ninguém consegue isso sentado no sofá. Se você percebe que sua mente não está bem, você procura um psicólogo. E aí você vai ser obrigado a estudar. Você vai ser obrigado a entender os seus problemas, seus desafios. Se existe uma coisa amedrontadora, é você parar e olhar o que te aflige. Mas você só vai conseguir superar esse problema se você entendê-lo. É impossível você resolver um problema sem que você o entenda. Eu estou sempre bravo com isso, eu estou sempre explosivo. Ok, o que te leva a isso? Já parou para pensar? Ou pelo menos tentou parar para pensar? Nossa rotina é muito agitada, meus queridos, é inevitável. Nossa rotina, nosso dia a dia, ele nos suga. Suga nossas energias, a gente está sempre em movimento, sempre impaciente. Mas é exatamente isso que nos leva ao erro. Não ser capaz de parar e pensar um pouco. Imagina se no momento que o ônibus parou lá, eu começasse a esbravejar. O motorista olhar e falar, eu acho que ele é doido. Ele está reclamando sem parar, mas não é culpa minha que eu não posso ir para frente, é o trânsito. E nós reclamamos e reclamamos e reclamamos. E às vezes nem percebemos que o motivo que nós temos uma aprovação nos leva a entender que somos abençoados. Afinal de contas, eu saí de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Vou falar de novo. De casa, moradia, proteção, abrigo, conforto, para o trabalho, onde eu posso buscar os meus objetivos. Eu não vou para o trabalho só por ir. Eu tenho o meu objetivo, eu tenho minhas metas, eu tenho as coisas que eu quero alcançar. E para isso eu preciso de dinheiro. Logo, preciso trabalhar. E às vezes a gente não percebe. Muita gente reclama de tudo que tem. Tendo uma família abençoada, tendo um lar. Em casa eu tenho 2 exemplos maravilhosos. Minha mãe, às vezes, ela passa a semana inteira fora de casa.
E a primeira coisa que ela faz quando abre a porta e pisa dentro de casa é: voltei para minha casa. Porque ela sabe a provação que foi ter aquela casa. Ela e meu pai têm uma brincadeira muito bonita. Quando meu pai chega, ela fala: voltou por quê? Meu pai fala: eu voltei porque Deus me deu 2 casas. Me lembro de uma vez que eu era novo. E eu comecei a reclamar muito que tinha louça para lavar. Meu pai olhou para mim e arrebentou comigo. Se tem louça, é porque tinha comida. Esses dias ele tentou fazer isso de novo, só que eu deixei claro que não era da louça que eu estava reclamando, era da dor nas pernas. Era muita louça, ficar de pé cansa. Nós não alcançamos nada ficando parados. Eu sei que é difícil imaginar a situação de você grato por passar por um grande problema. Eu sei que é difícil você se imaginar parando assim no serviço, num dia agitado, pessoas falando no seu ouvido. Eu trabalho com atendimento ao público. Eu vejo todo dia gente ignorante, gente esbravejando, e nós lá temos que manter a compostura. Simplesmente isso. Na última quinta-feira aconteceu, o rapaz lá querendo mostrar que ele era superior, com a nossa líder de setor, e ela simplesmente olhando com ele com toda a calma do mundo. Todo mundo, até eu irritado já com o cara, não aguentando mais ouvir ele falar. E ela plena. E por quê? Porque ela já está lá há 3 anos. O tanto de gente mal educada que ela já encarou, o que é mais um? Você já teve muitos dias ruins. O que é mais um para alcançar suas metas? Você já teve vários e vários dias que você sequer quis levantar da cama. O que é mais um para alcançar seus objetivos? Nesse último ano eu já vivi situações que arrebentaram comigo. Mas todo momento que um amigo vem até mim, me pedindo ajuda, confiando que eu tenho a maturidade, confiando que eu tenho a paciência para guiá-lo nesse problema, eu entendo que valeu a pena. Deus é tremendo. Deus é tremendo. São as provações que nos forjam. É o fogo da dificuldade que vai forjar seu caráter. Nós precisamos aprender isso. Para que quando uma pessoa precise de ajuda, nós estejamos prontos para ajudá-la. Somos servos de Cristo. É inadmissível que no seu convívio social não exista ninguém que possa recorrer a você para pedir ajuda. Se isso já acontece, dobra teu joelho e pede a Deus a mudança. A primeira vez que eu pensei nesse esboço foi logo depois do nosso congresso. Transformai-vos pela graça. E quando eu vi esse tema, a única coisa que me passava pela cabeça era: transformação machuca. Transformação não é fácil. Mas acreditem, às vezes tudo o que a gente precisa é um fim do mundo. Às vezes tudo o que a gente mais precisa é ver todos os nossos sonhos, todos os nossos projetos, tudo o que a gente visava ser quebrado e virar poeira diante dos nossos olhos. Porque aí Deus vai pegar esses restos e vai te reerguer. Mas dói, machuca, é difícil. É um processo complicadíssimo você se transformar. Não vou ser hipócrita e falar, não, é as 1000 maravilhas. Não, não é, ninguém gosta de sentir dor.
Mas uma coisa que eu percebi que eu estava ficando meio doido foi quando, depois de fazer um treino, eu fui mexer meu braço e senti meu braço doer. Falei, peraí, isso é eu mudando. Isso é eu passando por uma transformação que eu quero. Porque se eu não estou satisfeito com o meu corpo, eu vou precisar trabalhar nele. E essa dor é a comprovação que esse processo está acontecendo. Por mais difícil que seja, não para. Por mais doído que esteja sendo, continua. Você não está sozinho. Deus acabou de me mostrar que eu não estou sozinho. Quando eu iria imaginar que no meio da minha provação Deus usaria alguém para vir me dar um abraço, para me acalmar? A gente é muito limitado pelo que acredita. Eu, infelizmente, tenho essa falha, esse defeito. Eu passei a ser muito racional para muita coisa, precisando de uma comprovação física, algo que eu pudesse ver, algo que eu pudesse tocar. Mas isso não é fé. A fé habita em você não ver nada, mas seguir marchando em frente. A fé está em você mesmo com dúvida, seguir adiante. Mesmo machucado, mesmo ferido, mesmo não conseguindo levantar da cama, você levanta e vai. Existem pessoas que te admiram. Existem pessoas que colocam fé em você. Já recebi pedidos que eu sequer imaginava que eu receberia. Pessoas que eu nunca imaginei que pediriam ajuda para mim. Eu fiquei, eu? Mas aí Deus usou uma amiga minha para falar, você não tem ideia de quantas pessoas admiram você sem falar. E eu vi isso acontecendo. E fiquei assustado. E que susto maravilhoso. A gente precisa aprender a ser um pouco mais grato. A gente precisa aprender a valorizar a reclamação quando um amigo chega e fala, pô, cara, você quase não fala mais comigo, tá tudo bem, eu te fiz alguma coisa? Porque pessoas que não se importam com você, ou que pelo menos expressam isso com suas atitudes, não falam. Quando você é meramente útil para alguém, essa pessoa não vai ficar preocupada em te chamar do nada, ela vai te chamar quando precisar. Quando suas habilidades que você desenvolveu forem úteis para ela, aí sim ela vai correr atrás. As pessoas que te amam não ligam para o que você tem, elas querem você por perto por quem você é. Então valorize essas pessoas, porque quando você perder alguém assim, vai doer muito. Se você perder uma pessoa que faz questão de estar falando com você coisas que incomodam, vai doer muito. Se sua namorada está te cobrando isso, se seu esposo, se sua esposa, se seu noivo, se seu amigo, eles estão constantemente, pô, cara, as coisas não acontecem mais como eram, o que está acontecendo, eu te fiz alguma coisa? Valorize isso. Relacionamento gera aprovação, não tem jeito. Pessoas são completamente diferentes de uma das outras. A forma como eu levo a vida é completamente diferente da forma que outro amigo meu leva. Então, com certeza, vão ter desavenças. Com certeza vão haver momentos que um vai falar uma coisa que o outro não vai concordar. Mas isso é normal. Isso é normal, é natural. E a gente fica tão preso na nossa realidade, querendo que tudo ocorra da forma que a gente quer, que a gente não consegue perceber a beleza das coisas. No auge da minha sabedoria, uma amiga minha já me mostrou coisas que poxa, como é que eu não vi isso? E às vezes eu faço o mesmo. Às vezes meu pai dá um conselho que minha mãe jamais pensaria. E por outras vezes, o mesmo acontece. Relacionamento não é para ser difícil, mas é trabalhoso. A amizade não é para ser difícil, tem que ser leve, tem que ser uma coisa gostosa. A gente tem que fugir do jugo desigual, correr para longe. É muito gostoso conviver com pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que você. Isso é maravilhoso. No meu Instagram, eu acho que tem mais foto com a mocidade do que foto minha. Mas porque esse pessoal é meu. Essa é a minha segunda família. São pessoas que estão trilhando o mesmo caminho que eu. São pessoas que estão do meu lado.
Alguns dias atrás o Matheus me mandou mensagem, pô, cara, desculpa não estar falando muito com você, aqui tá meio corrido, mas tá tudo bem. Isso é um amigo. É a pessoa que não vai esperar o incêndio começar. Na primeira fagulha ela já corre para te ajudar. Somos servos de Cristo e assim devemos agir. Uma vez eu ouvi uma frase muito interessante. O melhor bombeiro não é aquele que é o profissional em apagar fogo. É o cara que consegue perceber quando ele vai começar e intervém. Quer ser capaz disso? Quer ser capaz de ver detalhe onde ninguém mais vê? Você tem que ouvir a voz de Deus para isso. Porque o ser humano é limitado. Você quer ouvir a voz de Deus? Vai orar. Tem uma frase muito bacana. Você quer ouvir Deus falando contigo? Leia a Bíblia. Você quer ouvir Deus falar alto contigo? Leia a Bíblia em voz alta. É simples. A gente que complica. A gente gosta de fugir de responsabilidade. Tem muita gente que culpa tudo e a todos pelos seus problemas. Ah, é culpa de Deus. Ah, é culpa do meu signo. Ah, é culpa de fulano. Ah, é culpa de Beltrano. Beleza. Mas a responsabilidade é sua. A vida é sua. A missão de cumprir o ID é sua, é minha. A gente se esquece. É gostoso estar num culto onde há mover do Espírito Santo, é maravilhoso. Eu amo sentir o Espírito Santo. Eu pulo, eu gesticulo, eu gosto. Mas a ação de Deus, o extraordinário de Deus, habita no simples. Em você chegar a uma pessoa que não está bem, olhar nos olhos dela e falar, está tudo bem com você? Meus amados, um olho no olho desarma qualquer um. E a pessoa pode lutar como for para esconder que não está bem. Se você olhar no olho dela, ela desarma. Nós estamos aqui para cumprir o ID. Essa é a nossa missão. A nossa maior pregação é a nossa vida. Meu pai sempre fala de um colega de serviço que ele teve, que esse rapaz sempre deixava claro que ele não gostava de ouvir sobre igreja, ele não gostava. E aí entrou a maturidade de entender isso. Não vou falar, mas vou agir. E com muita paciência, lembrando que Tiago diz aqui, houve um pouco tempo depois que meu pai se encontrou com esse rapaz. Ele estava acompanhado de um amigo e ele falou, esse homem pregou Jesus para mim com a vida dele. Será que nós estamos sendo capazes de pregar o Evangelho de Cristo com nossas vidas? Ou será que as pessoas correm de Cristo quando a gente chega perto? Ele nos deixou aqui essa missão. Você está buscando o caminho certo para cumpri-la? Você quer sabedoria? Peça a Deus, pois Ele não nega sabedoria a ninguém. Existe um propósito em nossas vidas. Queremos alcançar a Nova Jerusalém. Queremos participar da grande ceia. Nós queremos. Nós queremos muito viver esse momento único, que a mente humana não consegue sequer tentar projetar. Eu me lembro que na infância eu ficava tentando imaginar o arrebatamento, eu sentia medo. Porque eu não conseguia imaginar como algo tão assustador poderia ser tão bom. Mas é porque a nossa capacidade é limitada. Só Deus sabe o quão grandioso vai ser esse dia, essa mudança geral que vai acontecer. E nós temos que buscar estar prontos para isso. E eu não estou falando aqui para a gente buscar a perfeição, porque isso de fato é impossível, o ser humano é falho. Mas é aí que entra a graça de Deus em nossas vidas. Precisamos entender que servir a Deus, por mais doloroso que seja, é muito simples. Amai a Deus sobre todas as coisas e amai a teu próximo como a ti mesmo. Acabou. A gente tem que parar de complicar as coisas. A gente tem que parar de achar que Deus só vai agir em congresso. Eu sei, é muito clichê falar isso, mas é a verdade. É um clichê saudável. Porque muita gente passa o ano inteiro sem sequer tentar se aproximar de Deus. Mas quando chega um congresso, opa, agora é a hora. Agora eu vou jejuar, agora eu vou orar, porque eu quero que no congresso eu pule, eu sapateie e tudo mais. Aí na segunda-feira está participando de fofoca no serviço.
está falando mal dos outros, não está sendo exemplo. E sim, meus amados, nós temos que ter em mente uma coisa: nós temos a obrigação de ser exemplo. Isso não é opcional. É obrigação de um servo de Cristo ser exemplo por onde quer que ele passe. E novamente, não estou falando de perfeição. Porque a gente acaba se limitando muito, achando que é um objetivo impossível. Não, eu nunca vou conseguir ser isso, eu nunca vou conseguir ser aquilo. Eu estou vivendo coisas esse ano que eu sequer imaginei. Nunca na minha vida que eu imaginar que eu estaria trabalhando no Poupa Tempo Itaquera. Nunca. Mas graças a Deus que eu estou lá. Contei uma vez para minha mãe uma coisa que aconteceu lá. Surgiu, infelizmente, de uma fatalidade. Uma funcionária de lá, serva de Cristo, infelizmente faleceu. E próximo de se encerrar um expediente, eu conversando lá com o pessoal, brincando, a gente interagindo, uma mulher chegou em mim e perguntou: moço, com licença, você é pastor? Eu confesso que eu ri na hora. Falei: não, mas sou evangélico. Ela: que bom. É que uma colega nossa faleceu. E a menina que iria orar por nós, orar pela família, não está em condições. Você pode orar? Eu nunca troquei 2 palavras com aquela mulher. Foi literalmente a primeira vez que eu conversei com ela. E eu só conseguia pensar: meu Deus, eu só estou fazendo simples, Pai. Eu só estou buscando fazer o meu melhor. E olha aí a recompensa. Nos reunimos, fizemos um círculo. A gerente do posto deu as palavras iniciais e depois falou: Lucas, por favor, fale o que Deus está tocando no seu coração para falar. E ali naquele momento me vieram muitas ideias, mas eu me preocupei em não dizer nada sobre rever ela na volta de Cristo. E isso porque poderiam haver pessoas ali que não partilham da minha fé. Elas poderiam se sentir ofendidas com o que eu dissesse. Então foi simples. Eu simplesmente orei pela família e pelas pessoas daquele local. E enalteci a vida daquela mulher. Porque se haviam pessoas derramando lágrimas sinceras por ela, significa que a vida dela serviu como uma pregação. Porque ninguém derrama lágrima por quem não faz a diferença. As pessoas lá estavam em pranto, admiradas com a vida que ela teve. Ela combateu o bom combate e acabou a carreira. Ela guardou a fé com a vida dela e ela mostrou o que é ser um servo de Cristo. Nossas provações não vêm para nos destruir. Não importa a fonte. Não importa se é da correria do dia a dia. Não importa se são consequências daquilo que nós decidimos fazer. Porque sim, infelizmente, às vezes nós trazemos problemas para nós. Com uma decisão mal tomada, com uma palavra que não devia ser dita. Quer evitar isso tudo? Maturidade e paciência. Se houver alguém aqui que não professa a nossa fé e, porventura, não anseie hoje aceitar a Cristo, eu peço de coração, entenda essas palavras. Aceite em seu coração este conselho. Nossas provações são a prova que nós estamos seguindo um objetivo e que nós temos uma meta. Só não tem problema quem não faz nada da vida. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.